Bom dia a todos e todas. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito o apoio e a compreensão de vocês sobre a última aula. São muitas situações que a gente acaba atropelando o nosso dia a dia, mas que nós não vamos abandonar os nossos objetivos, não é? Então, mais uma vez, muito obrigada. Então, vamos continuar nossas aulas com o intuito de fechar o nosso conteúdo programático, né, em tempo. A aula de hoje nós vamos tratar sobre conceito de empresa, tipo de empresas e a forma de constituição destas, né? É muito importante compreender a razão pela qual vocês precisam conhecer, né? Quais os tipos, o que é cada uma delas, como é que é a forma de constituição. Porque com a missão de administrar, seja uma organização, seja um projeto social, com essa missão de administrar, vocês vão lidar com pessoas jurídicas, na sua maioria. As relações de compra, as relações de parceria serão com pessoas jurídicas. E essas pessoas jurídicas, elas têm as suas particularidades. Né? Então, nós precisamos ter essa compreensão de como elas funcionam, né? De como elas nascem. É muito interessante esse tópico no conteúdo de vocês, porque nem contador aprende isso nas cadeiras da faculdade. Isso é visto na prática mesmo. Né? Então, é muito interessante, é interessante que vocês aproveitem essa oportunidade de entender e de conhecer o que é empresa, como é que ela se constitui principalmente, porque é um conhecimento considerado raro, inclusive para contador, numa cadeira de faculdade, tá bom? Ressalto que é importante ficarmos atentos à forma de constituição de entidades que já estudamos anteriormente, que são as entidades do terceiro setor, não é? Que ela tem uma forma de legalização diferenciada de uma empresa comum, de uma empresa que visa o lucro. Nós vamos verificar isso nesta aula, tá? Vamos perceber, por exemplo, que ao invés de em uma junta comercial, eles são legalizados num cartório, tem uma forma de organização diferenciada, porque nós não temos sócios, enfim. Vamos observar bem esta constituição, que é importante para a gente também, tá bom? Então, vamos começar. O que é uma empresa? Empresa é um sistema econômico-social que ele é organizado para produzir e ofertar produtos. Que produtos são esses? Os bens ou os serviços que possam, então, satisfazer as necessidades, os desejos das pessoas, com o intuito de alcançar seus objetivos, sua sustentabilidade e a continuidade, né, das suas atividades. Em outras palavras, uma empresa cria riqueza e existe para atender aos interesses de uma sociedade. Empresa é um sistema composto por pessoas, conhecimentos, métodos, processos de trabalhos, tecnologias, estrutura organizacional, políticas, normas e procedimentos que interagem entre si, gerando sinergia para o atendimento de objetivos pré-definidos. Aqui também, nesse conceito, a gente consegue enquadrar as entidades do terceiro setor, com a diferença de que ela não gera lucro.
não tem o objetivo de buscar o lucro, né? Então, empresa é toda organização econômico-civil ou empresarial instituída para a exploração de determinado ramo de negócio. A definição de uma empresa, ela nos remete a uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Segundo o Chiavenato, toda empresa ela é constituída por pessoas e as pessoas são seres sociais. Elas possuem características físicas, psicológicas e sociais que resultam em relações sociais formais e informais. Segundo esse autor, essas relações elas são responsáveis pela eficiência das ações da empresa. Então, ao mesmo tempo, as empresas, elas possuem instalações físicas, elas possuem máquinas, elas possuem equipamentos, instrumentos, tecnologia, caracterizando assim um sistema técnico. O propósito da empresa, ela é gerar lucro por meio da venda desses produtos e das prestações de serviço. Então, ela visa produzir ou prestar um serviço com qualidade ao menor preço praticável e obter um lucro justo e necessário sobre essa venda. Ninguém abre uma empresa porque acha que é bonito, porque apenas quer dizer que é um empresário. As pessoas que abrem uma empresa, elas esperam obter lucro do investimento realizado, né? Então, quais são os objetivos das empresas? O número 1, explorar um determinado ramo de negócio, que esse ramo seja promissor, que seja lucrativo. Um segundo objetivo é produzir bens e prestar serviços de qualidade, a preço justo, satisfazendo a necessidade e os anseios da sociedade. Número 3, produzir e atuar com responsabilidade e sustentabilidade. Ponto 4, atrair e manter talentos que trabalhem dentro dessa empresa. Ponto 5, desenvolver e potencializar prestadores de serviços e os fornecedores dos produtos consumidos pela empresa. 6, satisfazer as necessidades e anseios dos clientes que procuram esses bens e serviços. Próximo ponto também atuar com qualidade, com prazo também, com bom custo e com segurança. E, finalmente, o principal deles é gerar o lucro. Legalmente, há conceitos de empresa na Lei 4.137, de 10 de setembro de 1962, em seu artigo 6º. Essa lei, ela dispõe sobre a repressão sobre o abuso ao poder econômico. Ela foi revogada por outra lei, a Lei número 8.884, de 11 de junho de 94, referindo-se à empresa como toda organização de natureza civil e mercantil que destina à exploração por pessoa física ou jurídica de qualquer atividade com fins lucrativos. Então, como características, temos para as empresas, nós temos a característica de ser uma atividade econômica, ou seja, uma empresa ela deve gerar um retorno financeiro, com exceção das entidades do terceiro setor, que ela não tem esse objetivo, né? Uma segunda característica, ela tem que ter uma atividade organizada, ou seja, a atividade da empresa, ela deve ser realizada com a colaboração organizada de uma equipe de pessoas, tendo como objetivo produzir riquezas. E uma terceira característica tem que ser uma atividade profissional, né?
O funcionamento de uma empresa, ela requer profissionalismo. Ela está relacionada a atividades especializadas. Agora vamos tratar dos tipos da empresa no Brasil. Essa classificação a gente vai se basear quanto à constituição jurídica dessas empresas, tá? Um primeiro tipo de empresa muito conhecido no Brasil é a sociedade limitada, aquela que tem a sigla LTDA, né? Essa sociedade, ela é formada por 2 ou mais pessoas, podendo ser natural ou jurídica, ou seja, outras empresas podem integrar essa sociedade. E o capital dessa sociedade, ele é dividido em cotas. A sociedade limitada, ela é regulamentada pelo Código Civil, dos artigos 1052 e 1087, e a responsabilidade de cada sócio dessa sociedade, ela é limitada ao valor de suas cotas, mas todos os sócios, eles respondem solidariamente pela integralização desse capital social. Integralização, constituição desse capital social. Esse capital social, ele não tem limite para sua formação. Ele é dividido em cotas de valor igual ou não. E ele pode ser integralizado, seja em moeda corrente, que é em espécie, bens, imóveis, veículos ou direitos, valores a receber, enfim. Mas sendo vedado a contribuição para um capital com prestação de serviços, ou seja, eu como contadora preciso entrar numa sociedade, eu quero entrar numa sociedade. Para eu entrar numa sociedade, eu não posso simplesmente oferecer os meus serviços de contadora para ser sócia, isso não é permitido. Eu preciso ter um dinheiro, eu preciso ter bens, ou eu preciso ter um direito que eu vou receber de alguém para poder integralizar esse capital. De outra forma, não é possível. Como disse, esse tipo de societário é o mais comum, adotado pela maioria dos empreendedores que possuem sócio, né? Isso se deve a 2 motivos, né? O fato de poder incluir outros sócios através de um contrato social e ter a responsabilidade limitada ao capital, como disse, né? Ou seja, os bens pessoais dos sócios, eles não são tomados em casos de dívidas empresariais. Então, os bens de cada sócio, os bens pessoais, eles não serão tomados caso a empresa tenha alguma dívida junto aos órgãos e tal, eles não serão tirados dessas pessoas. Então, não envolve esses bens pessoais de cada sócio. Outro motivo dessa popularidade da sociedade limitada é que, com o contrato social, os sócios têm poder de tomar todo e qualquer tipo de decisão que forma uma empresa, como a responsabilidade de cada um deles dentro dela, as cotas que cada um possui, e ainda podem entrar e sair à vontade dessa sociedade, contando que o contrato social ele seja alterado nos órgãos de registros, né? A administração dessa sociedade ela pode ser exercida por um sócio ou por não sócio, mas que seja devidamente nomeado nesse contrato social. Temos também o segundo tipo de sociedade, a sociedade anônima. Essa sociedade anônima, ela, diferentemente da sociedade limitada, ela é formada por cotas. A sociedade anônima é formada por ações, ou seja, seu sócio é um sócio acionista. Ela é regida pela Lei da Sociedade Anônima, a 6.404, de 1976. Diferentemente da sociedade limitada, que o seu ato constitutivo é um contrato social, a sociedade anônima tem o seu ato constitutivo um estatuto. Por isso, são consideradas sociedades estatutárias, ou seja,
O estatuto, ele não traz o nome dos sócios, ele só registra aqueles que se faziam presente lá na sua fundação. No estatuto de uma sociedade anônima, será regulamentado e registrado a estrutura e o funcionamento dessa empresa, independente da pessoalidade dos seus sócios. A sociedade anônima, ela é formada por órgãos específicos e sua administração fica a cargo de um conselho, de uma diretoria. Quando da criação da sociedade anônima, o sócio paga o preço da emissão da ação. Uma vez integralizado o capital, o sócio ele não responde pelas obrigações da sociedade. A transferência de ações dentro dessa sociedade, ela deve ser registrada num livro próprio. Por ser uma sociedade de intenção pecuniária e não voltada para a personalidade dos seus sócios. Existem dois tipos de sociedades anônimas: as de capital aberto e as de capital fechado. As de capital aberto, eles podem oferecer suas ações para o público em geral. Geralmente são negociadas na Bolsa de Valores. E a de capital fechado não poderá ter suas ações publicamente ofertadas. Portanto, eles não poderão negociar em bolsas de valores. Eles são negociáveis para outros acionistas ou para alguns convidados. Para ser uma sociedade anônima de capital aberto, há todo um procedimento próprio exigido para que a empresa seja inscrita, sobretudo, na Comissão dos Valores Mobiliários, a conhecida CVM. Tá? Um outro tipo de sociedade é o MEI, também muito conhecido, o microempreendedor individual. Ele é regido pela Lei Complementar 128 de 2008, né? Que criou a figura do microempreendedor individual. Esse tipo de empresa ele é ideal para quem trabalha por conta própria e precisa de um CNPJ, quer dizer, um cadastro nacional da pessoa jurídica, para emitir notas fiscais, tanto pelo produto ou pelo serviço oferecido. Esse tipo de empresa, ele regulariza, por exemplo, os autônomos, como uma manicure, como um pedreiro, como um marceneiro, por exemplo. Em muitas formas, esse pode ser o melhor tipo de empresa para abrir, porque ele é fácil de abrir, ele é rápido, ele não tem burocracias. Mas há também muitas limitações, como o fato de não poder empregar mais de um funcionário, por exemplo. De não poder ter uma renda bruta anual maior do que R$81 mil, por exemplo. E não poder ser sócio em outras empresas. No entanto, para empresas que atendem a esses requisitos e cujas as atividades são permitidas no MEI, ser um empreendedor individual tem muitas vantagens, principalmente na hora do pagamento dos tributos, pois ele é feito em uma única guia e tem valores menores que outras opções de empresas. Tá? Vou abrir um parêntese aqui sobre o MEI, porque é interessante colocar a questão das relações, né? Quando se tem uma contratação, uma execução, na verdade, de um projeto, vamos tratar exclusivamente de um projeto social, né? Pelo qual, porventura, estaremos responsáveis pela administração desse projeto social. Muitas vezes o que acontece atualmente, ao invés de se contratar uma pessoa, um funcionário para executar determinadas atividades, que é cheio de obrigações, né, para se manter esse funcionário, como pagamento dos encargos sociais, INSS, né, que
a Previdência Social desse funcionário, o FGTS e os outros encargos sociais que envolvem verbas trabalhistas, o que está sendo comum se fazer é fazer a contratação desses profissionais já constituídos como pessoa jurídica, o que nos livra da obrigatoriedade de recolhimento desses encargos sociais. Porque como vai ser uma relação entre pessoas jurídicas, né, a entidade, digamos, uma organização religiosa, uma entidade do terceiro setor ou uma empresa, né, com uma outra pessoa jurídica, que é o autônomo regularizado através do MEI, que é o empreendedor, né, o microempreendedor individual, que ele vai ter as suas responsabilidades de fazer o recolhimento da taxa, que é a taxa mensal. Então, uma empresa que contrata uma outra empresa dentro dessas características já não tem mais a obrigatoriedade de fazer o recolhimento desses encargos sociais, porque é uma relação de contrato social entre pessoas jurídicas, né? Não mais entre pessoa jurídica e pessoa física, que aí tem uma relação mais cuidadosa, né? Juridicamente falando, tá? Então, compreender e conhecer o MEI é importante até para as futuras administrações, né, desses projetos e das ações que acontecem dentro de entidades. Um outro tipo de sociedade que temos de empresa é o empresário individual. Esse empresário, como o próprio nome indica, é uma empresa que uma pessoa apenas pode ser o gestor. Esse tipo de negócio difere um pouco dos demais. Nesse tipo, ele não predomina o princípio da separação do patrimônio, ou seja, o patrimônio da pessoa física, ela pode se misturar com o patrimônio da pessoa jurídica, da empresa. Caso a empresa tenha débito junto aos órgãos federais, esses órgãos, o governo ele pode cobrar diretamente do patrimônio dessa pessoa física. O nome dessa empresa vai conter o nome civil desse gestor, que poderá ser abreviado, adicionando a um nome que faça referência à atividade da empresa. Uma outra tipo de sociedade é a EIRELI, é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A empresa individual de responsabilidade limitada, ela é também constituída apenas de uma pessoa física, assim como a empresa individual. Mas nesse caso, ela difere dessa outra porque a responsabilidade ela é limitada quanto às dívidas da empresa. Ou seja, ela não vai envolver os bens pessoais desse empresário. Mas existe a informação de que para formar o capital social dessa empresa, esse capital social ele deve ser 100 vezes maior ao salário mínimo atual brasileiro. E as demais normas aplicadas para a empresa de sociedade limitada são aplicadas para esse tipo de empresa também. É importante ressaltar que esse tipo de empresa, ela não é recomendada para profissionais de profissões regulamentadas, como contadores, como advogados, como engenheiros. É mais para a área comercial e de serviço mesmo. Tem a sociedade simples. Esse tipo de empresa é recomendado para exercer atividades intelectuais. Aí entra os médicos, os dentistas, os advogados, os arquitetos, os contadores. Pois além de ser uma empresa de prestação de serviço, é geralmente composta por 2 ou mais sócios do mesmo ramo, cuja finalidade é a mesma para seu negócio.
Dentro da sociedade simples, existem ainda duas outras modalidades: a sociedade simples limitada e a sociedade simples pura. A sociedade simples pura, ela não conta com a separação dos bens pessoais dos sócios com o patrimônio da empresa, igual ao empresário individual. Já a sociedade simples limitada, que essa é a mais procurada, essa sim conta com a separação e não permite que o patrimônio social dos sócios seja tomado, né? Como a sociedade empresária limitada, por exemplo. Temos também a sociedade limitada unipessoal. Essa sociedade limitada unipessoal, ela é muito parecida em alguns pontos com uma limitada normal, pois também protege o patrimônio pessoal do empreendedor sócio. Porém, não há necessidade de outros sócios ou de um investimento alto para o capital social, como a Eireli, por exemplo. Lembra que a Eireli precisa ser constituída de no mínimo 10 salários mínimos? E na empresária individual, o capital da sociedade ela se mistura com o capital pessoal. Nesse caso, nessa sociedade limitada unipessoal, porque só conta com apenas um sócio, com apenas uma pessoa, o capital social ele pode ser a qualquer valor e não tem e tem essa limitação entre o capital da empresa e o capital pessoal desse sócio. Essa sociedade limitada unipessoal, ela foi criada atualmente em 2019 para facilitar o empreendedorismo brasileiro. Ela tem um formato que permite que o empresário atue sem sócios e sem comprometer o patrimônio social, com uma forma de evitar as burocracias para um pequeno empreendedor. Diferentemente da Eireli, a sociedade limitada unipessoal ela não exige capital mínimo, como eu disse, para sua constituição. E também não tem limite de faturamento. Ela tem características muito mais simples e pode ser uma alternativa ainda mais viável para sócios únicos. Temos ainda as sociedades sem fins lucrativos, que são os negócios sem fins lucrativos que também são pessoas jurídicas. Esses negócios eles possuem características muito distintas das demais empresas. A principal característica que se destaca é que eles não visam o lucro ao praticarem suas atividades. Mas, apesar disso, entra receita nesse tipo de empresa, mas não são empregadas para a manutenção de suas atividades. Quer dizer, entra receita, mas são empregadas para a manutenção somente das suas atividades. O objetivo dela não é triplicar o patrimônio, e sim atender uma demanda social, né? As instituições sem fins lucrativos, elas surgiram para promover direitos sociais em conjunto com o Estado, por este não conseguir cumprir sua função social. Essas entidades, elas atuam no sentido de oferecer à sociedade uma transformação social que o Estado não oferece. E elas tentam diminuir essas diferenças sociais, procurando ir ao encontro de seus beneficiários para satisfazer os direitos sociais. Em se tratando de Igreja Católica, a participação da Igreja Católica na origem desse terceiro setor é reconhecida por muitos autores.
Alguns autores dizem que as atuais entidades do terceiro setor, elas são dotadas de uma configuração que advém de crenças e valores das instituições religiosas, de suas ações assistenciais nas confrarias, ordens e irmandades. Antes da Lei número 10.835 de 2003, que alterou o Código Civil, as organizações religiosas elas eram enquadradas como associações. No entanto, atualmente, essas instituições elas gozam de classificação específica, definida no artigo 1º dessa lei, que altera a redação do Código Civil e estabelece que as organizações religiosas e os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Diante disso, passa a vigorar a nova redação do Código Civil, que determina no seu artigo 44 as pessoas civis de direito privado como sendo, número 1, as associações, número 2, as sociedades, número 3, as fundações, número 4, as organizações religiosas, número 5, os partidos políticos e, finalmente, número 6, as empresas individuais e de responsabilidade limitada. Então, o Decreto 7.107 de 2010 reafirma a personalidade jurídica da Igreja Católica e de todas as instituições eclesiásticas que possuem tal personalidade. Em conformidade com o direito canônico, a personalidade jurídica das instituições eclesiásticas será reconhecida mediante a inscrição no respectivo registro do ato de criação, nos termos da legislação brasileira, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro do ato de criação. Portanto, esses são os tipos de sociedade, tipos de empresa classificadas, né, que a gente precisava conhecer e entender. No próximo tópico, nós vamos tratar de como essas empresas, de como essas entidades, elas são constituídas, elas são formalizadas, tá bom? Para dar continuidade à nossa aula, a gente precisa entender sobre os portes de empresa também. As empresas elas podem ser as microempresas ME, as empresas de pequeno porte EPP e as grandes empresas. Esses portes eles são classificados de acordo com o faturamento anual de cada empresa. As microempresas são aquelas que não podem ultrapassar a 360 mil anual, né, de faturamento. As empresas de pequeno porte são aquelas que têm que faturar entre 360 mil e 3 milhões e 600, não, hoje atualmente é 4 milhões e 800 mil reais, né? E as grandes empresas são aquelas que faturam acima de 4 milhões e 800 mil reais, né? Cada empresa dessa tem uma opção de regime quanto a regime tributário, como ela vai arrecadar os seus impostos, né? Existem a opção de tributação através do regime, o Simples Nacional, que é um regime simplificado que dá facilidade para os empreendedores fazerem o pagamento dos seus impostos, de uma forma mais padronizada, né? Através de uma guia unificada, através de uma guia única, né? As empresas que podem optar por esse tipo de tributação são as microempresas e as empresas de pequeno porte, que faturam até 4 milhões e 800 mil reais. Fora isso, tem uma outra forma de tributação que é a lucro presumido. Essa tributação é para empresas, pessoas jurídicas que faturam até 78 milhões de reais. Os impostos dessas empresas, elas são calculadas sobre uma presunção de lucro anual que essa empresa pode vir a faturar.
E também tem o lucro real, que é obrigatoriamente utilizado pelas empresas que faturam acima de 78 milhões de reais. Geralmente as grandes empresas que optam por esse tipo de regime de tributação, que optam não, que calculam por esse tipo de tributação. E para se calcular o imposto dessas empresas, é preciso ter uma contabilidade completa, correta, apurando o lucro líquido dessa empresa. E é sobre esse lucro líquido apurado através da contabilidade é que se irá fazer o pagamento desses impostos. Tá bom? Bom, finalizando essa questão de forma de constituição, de tipo de sociedade, agora a gente vai tratar de uma maneira básica aqui da forma de registro dessas empresas, né? Todas essas empresas, elas são e entidades, elas são registradas de uma forma única. É preciso arquivar os seus atos constitutivos e é preciso que que essas entidades tenham as suas licenças de funcionamento liberadas, gerem o seu CNPJ, arquive os seus documentos, seja do seu contrato social, seja o seu estatuto social. É preciso encaminhar e direcionar quem são as pessoas responsáveis por essas empresas, né? Encaminhando a documentação pessoal dessas pessoas, os comprovantes de endereço dessas pessoas. Então, esse processo ele é único para todos. O que diferencia é o órgão de registro onde esses documentos eles são arquivados. Por exemplo, as empresas comerciais, as sociedades limitadas, empresários individuais, as sociedades unipessoais, as sociedades simples. Todas essas empresas, comércios e serviços, os órgãos de registro é na Junta Comercial dos Estados. As entidades do terceiro setor, os seus estatutos, eles são registrados nos cartórios de registro civil de pessoa jurídica, seus estatutos e suas atas. E tem a OAB também, que é um órgão específico, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma normativa em que todos os advogados, os escritórios de advocacia devem registrar os seus atos na OAB. Não se faz isso na Junta Comercial. Existem outros órgãos de registro, como o Conselho Federal de Contabilidade, por exemplo, que permite que os profissionais registrem os seus registros, né, arquivem os seus registros lá no Conselho Federal de Contabilidade. Mas também pode ser feito, Conselho Regional de Contabilidade, perdão, mas também pode ser feito junto à Junta Comercial. A exceção é da OAB, que só pode ser feito lá na OAB mesmo, tá? Todas as inscrições dessas empresas e entidades, eles são feitas no âmbito das administrações tributárias, seja na Receita Federal, seja na Secretaria da Fazenda Estadual e Municipal, tá? Todos esses processos, eles são feitos para termos o número do registro empresarial, que é o NIRE, o número do registro do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ, que é fornecido pela Receita Federal, o número da inscrição estadual, que é fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado, tá? É preciso ter o alvará de funcionamento que é retirado junto à prefeitura, é preciso a licença do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, é preciso o número do registro da inscrição municipal, né, dessas empresas, tá? Todos os registros atualmente
Antigamente era feito pessoalmente nos órgãos, então o contador ele pegava toda a documentação das pessoas envolvidas, né, no processo de constituição, né, pegava cópia e original de todo esse processo, o contrato social já pronto das empresas, o estatuto social já pronto, ia nos órgãos, ia na Juscepa, ia na Secretaria da Fazenda, ia na Receita Federal pessoalmente. Hoje foi criado um sistema online para a simplificação desses registros, que é o chamado Redecim, que ele foi criado pelo governo federal através de uma lei número 11.598, de 3 de dezembro de 2007. Esse processo ele tem como premissa básica simplificar os procedimentos e diminuir o tempo e o custo para o registro e a legalização de pessoas jurídicas, reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. Antigamente, eram meses e meses para se constituir uma empresa. Hoje, no máximo 30 dias uma empresa está sendo constituída, né? Esse sistema, a Redecim, ele faz a integração de todos os processos dos órgãos e entidades responsáveis pelo registro, inscrição, alteração e baixa e licenciamento das pessoas jurídicas por meio de um sistema único de entrada de dados e documentos, que é acessado através do portal da Redecim. Ele trata-se de um conjunto de sistemas informatizados que foram colocados à disposição, né, do cidadão para realizar processos de registro e legalização dessas pessoas jurídicas no âmbito da União, dos estados e dos municípios. Então, todo o processo de registro e legalização das pessoas jurídicas no Brasil hoje, ele foi redesenhado de forma a atingir objetivos e necessidades de uma sociedade moderna, para redução de procedimentos, da transparência, simplificar e padronizar o cumprimento de várias obrigações, reduzindo esses custos e os prazos de finalização desses processos, de abertura dessas entidades e de abertura dessas empresas, né? Esse sistema ele está sendo implementado porque ainda há órgãos que ainda estão em trabalho, principalmente prefeituras, para garantir a unicidade do processo de constituição, né? Integrando todos os órgãos parceiros, né? Órgãos de registros como juntas comerciais, os cartórios, a OAB, as administrações tributárias no âmbito federal, estadual e municipal, e os órgãos licenciadores, em especial o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária e o Meio Ambiente, tá? Então, esse processo, ele funciona com a contratação de um contador profissional habilitado para isso. Se for uma empresa comercial, ele vai solicitar todos os documentos pessoais do empresário, documento de identidade, comprovante de residência, vai solicitar também o carnê do IPTU, onde está localizado a empresa, vai solicitar também o contrato social, contendo o objeto, o que vai reger a empresa, quais são os sócios que estão fazendo parte, quais são os valores do capital social de cada sócio desse. O contador vai solicitar toda a documentação e dar entrada através desse portal da Redecim, né? Através desse portal, o contador vai inserir todas essas informações e vai ficar acompanhando o processo, gerando as taxas online, tanto taxas da Receita Federal, como da Junta Comercial, como dos órgãos de licença, que é
a prefeitura, o corpo de bombeiros, tudo isso. Vai ficar acompanhando todo esse processo todo online para, enfim, gerar CNPJ, gerar registro de inscrição municipal, registro de inscrição estadual, caso necessário, né? Se for comércio, né? Gerar o alvará de funcionamento, porque somente após todo esse processo é que a empresa estará apta a iniciar suas atividades, assim como as entidades do terceiro setor. As entidades do terceiro setor, o que é necessário para a abertura? Vai precisar do estatuto dessa entidade, né? Contemplando todas as cláusulas de funcionamento dessa entidade, qual vai ser o objetivo que a entidade pretende atingir, o objetivo social da entidade, quais são os órgãos que estão relacionados, como vai funcionar essa entidade, né? Em se tratando de entidades sociais, nós temos aqui as organizações religiosas, que é a pessoa jurídica de direito privado, que é constituída por pessoas físicas que professam e vivem um credo, uma religião, segundo os seus ditames e ensinamentos religiosos, sob a perspectiva da fé, do culto divino, de um carisma, de uma ideologia, de uma filosofia de vida. Exemplo de organização religiosa, nós temos as igrejas, as dioceses, as prelazias, as mitras, as ordens, as congregações religiosas, os institutos de vida consagrada, os institutos de vida apostólica e outras mais, né? Esses elementos, eles dão fundamento para a caracterização e identificação da ideologia dessa organização religiosa, da filosofia, do carisma, o que motivam e direcionam iniciativas e atividades religiosas, sejam pastorais, catequéticas, educacionais, de solidariedade social, dentre outras. Então, para a realização de todas essas atividades, é necessário que haja a legalização dessa organização, para que essa organização possa, de uma forma transparente e ética, desenvolver as suas ações e suas atividades, né? Para isso, ela precisa ter seu registro, né? Que no caso, como é uma entidade do terceiro setor, deve ter esses seus registros obrigatoriamente num cartório de registro de pessoa jurídica, né? O que vai ser registrado lá? A ata de constituição, onde estarão todos os presentes na reunião, né? Que decide pela abertura daquela organização religiosa, com todos os dados de cada pessoa que vai assinar CPF, RG, né? Nome completo, data de nascimento, né? Além disso, que seja construído também o estatuto social, que assim como uma entidade do terceiro setor, lá vão constar todas as ações e atividades e objetivos que essa organização social pretende alcançar, né? As organizações sociais, elas precisam, religiosas nesse caso, elas precisam estar regulamentadas, mesmo porque na situação atual há muita utilização de recursos financeiros, de dinheiro, né? Há circulação de dinheiro. E como entidade social, a organização religiosa, ela está coberta por vários direitos. Um deles é a isenção de pagamentos de determinados impostos. Mas, para que essa entidade religiosa ou essa entidade social ela esteja amparada a esta lei, ela tem que estar em plena
legalização diante dos órgãos oficiais, né? Então, para isso, é preciso que ela tenha o seu registro, ela esteja registrado na Receita Federal, ou seja, ela tenha o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o número de um CNPJ, que ela esteja registrado nos órgãos estaduais, onde, né, as atividades e ações dessa organização vão existir, nos órgãos municipais, no Corpo de Bombeiros, né, tenha um alvará de funcionamento, né, e tem outros demais registros necessários para que haja o funcionamento e o alcance dos direitos que a lei permite para uma entidade social, como uma entidade religiosa. Então, assim, não basta apenas seguir todos esses preceitos, né, da vida cristã, do credo, da religião. Nós precisamos, essa entidade precisa estar devidamente adequada, legalmente registrada em todos os órgãos de registros, né, a que eles estão destinados. Ainda há muitas discussões, né, sobre o excesso de burocracia, né, dos sistemas públicos para a abertura de uma organização religiosa. No tocante ao funcionamento, preciso de alvará, preciso de licença do Corpo de Bombeiros, mas é necessário, né? É necessário. Por quê? Porque a igreja, ela prega e vive a lei de Deus, mas, consequentemente, nós também temos que obedecer à lei dos homens, até porque nesse particular, não há nenhuma controvérsia doutrinária que justifique a desobediência de leis administrativas, sem qualquer afronta a princípios da fé. Então, o que a gente conclui? Que a igreja ela precisa dar esse exemplo da conduta ética, da transparência, né, do respeito às leis e à ordem social, enfim. Não tem nada que justifique irregularidades e infrações legais cometidas por essas entidades religiosas sem que tenha qualquer tentativa de solucioná-las. Então, por isso, a necessidade dessa legalidade, a necessidade desses registros. Mesmo porque, como disse anteriormente, vamos nos relacionar com outras empresas, com outras pessoas jurídicas, ou até com pessoas físicas. E para isso, para ter essa relação legalmente aceita, é preciso que esses registros estejam aptos, estejam ok. Registro apto não significa somente dizer, nós registramos os atos constitutivos dessa organização religiosa no cartório. Nós temos esse CNPJ. Mas a questão é, estamos seguindo todas as exigências legais? Por quê? Porque as entidades religiosas, segundo a lei, têm alguns benefícios, inclusive benefícios fiscais, de isenção de recolhimento de impostos. Mas, para que nós sejamos contemplados com esses benefícios, nós precisamos seguir regras. Nós precisamos cumprir obrigações. E é nesse ponto que as próximas aulas, que serão mais práticas, serão importantes para a gente. Vamos entender o funcionamento de um setor financeiro. Todos os documentos que envolvem o setor financeiro, a forma de organização desse setor, exemplos de controle. Por quê? Porque uma entidade social, uma organização religiosa, ela lida com dinheiro, com recurso financeiro. E esse recurso não é da entidade. Então, esse recurso ele precisa
estar devidamente controlado e organizado. Então, é conhecer o funcionamento desse setor financeiro e como podemos fazer para controlar esses recursos de uma forma transparente e ética. Além disso, tem os outros setores, que é o setor fiscal, que é o setor de departamento pessoal, que em todos eles tem as suas especificidades, que é importante de se entender para muito bem administrar, né? Uma organização dessa é preciso ter noção e conhecimento também do funcionamento e das obrigações desses outros setores. Então é isso que a gente vai ver nas próximas aulas, ou seja, são temas um pouquinho mais práticos, né? Hoje vimos então todos os conceitos de empresa, os tipos de empresa, a forma que elas se constituem. Voltamos um pouco para a organização religiosa, que é onde nós estamos inseridos, né? E é isso. Nas próximas aulas nós nos encontraremos. Espero que todos fiquem bem. E, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar na próxima aula. Mais uma vez, muito obrigada pela parceria, pela compreensão. Qualquer coisa, estou aqui. Estou finalizando, tá bom? A correção dos trabalhos. Qualquer coisa eu vou no privado, chamo vocês, a gente conversa, tá bom? Não se preocupem, não. Como disciplina optativa, eu estou aqui para dar apoio para vocês. Mas também quero que a gente se compreenda, a gente se entenda na questão do nosso assunto, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês infinitamente. Abraço.